Olá, todo mundo. Tá? A partir desse momento, eu vou gravar um de vários vídeos sobre os assuntos, né, pertinentes a esta disciplina, tecnologia para a transformação da biomassa. Eu vou procurar gravar vídeos de aproximadamente 50 minutos, tá? Para não ficar muito cansativo para mim, e para quem acompanha mais os vídeos seguintes, né? Mas claro que depende da minha empolgação, né, do conteúdo também que eu vou apresentar, pode ser que ultrapasse um pouco, né? Inclusive até pode acontecer de passar de 1 hora, ou até mesmo interromper, né, em menos de 50 minutos. E também por alguns motivos externos, né? Algum ruído, né? Eu estou gravando aqui da minha casa, enfim, né? Bom, vamos lá. Eu dou aula dessa disciplina já há alguns anos, né? E é uma disciplina que ela é bem dinâmica. Algumas informações, né? Elas são sempre acrescentadas, algumas informações são acrescentadas, outras retiradas. Sempre são necessárias atualizações. Não atualizações apenas de dados estatísticos, tá? é, volumes de produção, por exemplo, mas também é necessário inserir mais algumas informações que eu julgo pertinentes, né, que tem tudo a ver com essa disciplina. Então, provavelmente, né, ocorreu aí nos últimos anos aí uma superexposição de algumas informações em detrimento de outras, isso é natural. E eu vou procurar, na medida do possível, diminuir essa superexposição, às vezes diminuindo o conteúdo de informações que não são tão úteis e tão necessárias em comparação a outras. Enfim, né, vocês vão acompanhar esses vídeos, né, estou à disposição para comentários dos mais diversos, né? Enfim. Bom, eu vou procurar fazer vídeos, né, com conteúdos assim bastante acessíveis. Claro que muitas fotos, ilustrações eu peguei na internet, vocês vão ver que tem algumas ilustrações que eu coloco referências bibliográficas, principalmente se tratando de estatísticas, dados mais precisos, né, mais de cunho científico. Agora, informações mais gerais, vocês encontram na internet, tá? Não vou colocar referência, não. Especialmente essas informações que eu coloquei referências, né, são informações que sempre buscamos atualizar, né, de acordo com os avanços tecnológicos, com as necessidades, inclusive do mercado. Porque onde eu quero chegar, eu vou procurar, na medida do possível, passar informações para vocês mais técnicas, na medida do possível, né, sem esquecendo a formação, né, a formação em tem informação também, óbvio, né? Mas com certeza a formação é mais importante. Tá, esses vídeos podem ser vistos para o público em geral, né? Claro que é, vou dar prioridade ao público mais específico, né? Que são de estudantes, né? Na minha vivência nessa disciplina, Tecnologias para a Transformação da Biomassa, tenho alunos principalmente do curso de Engenharia de Energia, já tive, é comum também ter alunos da engenharia agrícola, tá? Ambos têm já um conhecimento de causa, né? Conhecimento do assunto, a grande maioria, né? De ambos os cursos, né? Já tem conhecimento sobre assunto em outras disciplinas, né? De ambos os cursos, tá? Uma vez ou outra eu deparo com alunos que já fizeram curso técnico, ou até mesmo são portadores de diploma, que têm o conhecimento básico sobre biomassa e suas tecnologias de conversão. No caso de alunos de engenharia de energia, a maioria, né, são alunos que já têm uma certa experiência, já tiveram disciplinas como combustíveis, recursos naturais energéticos ajudam um pouco também, mas principalmente combustíveis e energia da biomassa. Então, essa matéria aqui é como se fosse uma continuação para esses alunos que já tiveram aí esta vivência, essa experiência, né? Para os alunos da agrícola, né, devido aí as disciplinas que eles possuem, né, como o próprio nome diz, né, vivência na agricultura, então, certamente, eles sabem muito bem o que é biomassa, né, e o conceito de biomassa para eles não é muito diferente, na minha opinião, em comparação aos outros futuros engenheiros, tá? Que, a meu ver, como é uma disciplina que envolve muitos aspectos assim de química, falo de certa forma sobre reações químicas, de processos industriais, né? É como eu disse, eu vou procurar fazer vídeos assim com conteúdos mais acessíveis na medida do possível, claro que focando nos futuros
bacharéis, né? Embora nada impede também de ter alunos de outros cursos, inclusive de licenciatura aqui conosco, mas cada um, né, vai ter uma vivência diferente. Não vou nem falar de graus de dificuldade, né, maiores ou menores, mas o entendimento, né, dos assuntos que eu vou abordar aqui pode ser um pouco diferentes, né, de acordo com a experiência de vida, né? Então, eu já tive alunos muito bons aí, por exemplo, de engenharia agrícola, mas que tiveram dificuldade aí em alguma parte na área de química, por exemplo. É natural, né? Porque tem cursos que vêm mais química do que outros, tá? Mas, em compensação, eu até mesmo falo, né, de mecanização agrícola, vou falar muito da colheita da cana, que é um aspecto que é muito interessante, muito importante que eu devo abordar aqui, porque a colheita da cana tem influenciado na produção industrial. Mais para frente eu explico melhor. Então, assim, já vou antecipando, né? Os alunos calouros que têm pouca vivência vão ter mais dificuldade, né, para entendimento, né? Para quem não sabe, né, os alunos da engenharia de energia, a disciplina Tecnologias para a Transformação da Biomassa não tem pré-requisito, né, ao contrário de combustíveis, energia da biomassa, enfim. E o pessoal da agrícola não é muito diferente, né? Então, o pessoal da agrícola, de outros cursos, também não tem restrições a esta disciplina. Tá? Estou aqui à disposição para tirar dúvidas, inclusive para tirar alguma dúvida de algum conceito mais básico, tá? Porque eu estou aqui para isso também, né? Eu sei da dificuldade de cada um de vocês, né? Especialmente quem não tem muita vivência ainda no ensino superior, especialmente nesse assunto, conversão da biomassa. Mas vamos lá. Eu vou, a partir desse momento, falar sobre os aspectos básicos da biomassa, né, por meio de apresentações, por meio de slides, né? Então, assim, a cada ano sempre faço algumas modificações, né, acrescento algumas coisas, né? Por exemplo, essa apresentação que eu estou fazendo agora, eu confesso que é uma apresentação mais recente, tá? Usando um dispositivo, a meu ver, que é novo, né, para mim, que é como se fosse um programa, né? Mas é uma plataforma de desenvolvimento de apresentações, né? Dos modos do PowerPoint, né? Da Microsoft. Também tem outros também da pacotes livres, né? De softwares livres. Mas eu acho bem bacana, né? Porque para mim está sendo mais prático para desenvolver, né? O bom, né? Que não tem o risco de perder porque esqueceu de salvar, né? Então, a plataforma que eu estou usando aqui, né? Do Google, para elaboração, né, de apresentações, ele tem autossalvamento e na hora de apresentar é bem mais fácil para mim, né? Mas é um material que eu posso enviar para vocês, tá? Acesso livre, da mesma forma que os vídeos que eu vou fazendo aqui, tá? Algo pode acontecer de desenvolver, de fazer alguns vídeos, né, que são de acesso mais restrito, né, mais relacionados aí às provas, à disciplina em si, mas sobre o conteúdo eu vou colocar em público, né, por meio aí vou mandar links. Mas primeiramente eu vou mostrar para vocês aí o canal que eu criei, né, no YouTube, para armazenar, para alojar não apenas os vídeos dessa disciplina, mas das demais disciplinas. Tá? Então, o que pode, de novo, né, tem que reforçar aqui, o que pode acontecer, né, mudando um pouco de assunto, o que pode acontecer? Eu estou fazendo vídeo aqui, caso alguém pode tocar campainha, enfim, né, é natural que nós esperamos alguma coisa e aí posso interromper esse vídeo aí prematuramente, mas a minha pretensão é gravar vídeos de, em média, 50 minutos. Bom, vamos lá. Eu vou abrir aqui para vocês. Isso. Esse aqui, tá? Chama de playlists do canal, né? Meu canal com os vídeos, né, das diversas disciplinas que eu já lecionei desde o início da pandemia. E esse aqui é um deles, chamado Tecnologias para a Transformação da Biomassa, né? O de cima aqui, tá bom? E vou inserindo os vídeos neste canal, mas à medida que vou gravando os vídeos, vou mandando os links pessoalmente ou em grupo, enfim, tá? Vamos lá. Agora eu vou compartilhar a apresentação, tá? Primeiramente, né? O que é a biomassa? Tá claro que existem vários conceitos, acho que até no dicionário deve ter lá seus diversos significados, dependendo da vivência, né? Dependendo
da experiência profissional da pessoa, da formação, né? Então, vamos falar assim para nós, para quem está vendo esse vídeo. O que é biomassa? Bom, era para sair uma figura aqui, agora saiu. O que é biomassa? É todo material de origem vegetal animal, tá? Vocês estão vendo aqui bio, né, do grego vida. É toda matéria-prima de origem vegetal animal que ela pode ser transformada. Aí, nesse caso específico, que pode ser transformada em uma fonte de energia, que pode ser energia elétrica, calor, biocombustível ou um bioproduto. Quando eu falo bioproduto, pode ser um bioplástico ou uma outra matéria-prima para uma indústria química qualquer, né? Então, estuda-se muito a biomassa como alternativa ou substituto aos produtos de origem mineral, principalmente vindos do petróleo e do carvão mineral. Então, por exemplo, por que a humanidade estudou, ainda está estudando, né, os biocombustíveis, para servir como alternativa aos combustíveis derivados do petróleo, embora, né, ainda, né, a maioria esmagadora do volume dos biocombustíveis no mundo sejam por parte da gasolina, do óleo diesel, né? Digamos, acho que talvez mais de 90%, imagino eu, né? Ainda. Embora, né, existam programas, inclusive no Brasil, né, de consumo desses biocombustíveis, em especial misturados, embora haja algumas iniciativas do consumo deles puros, né, que nem o etanol hidratado no Brasil, né, que possivelmente aí, junto com o Brasil e Paraguai, né, até onde eu sei, né, os únicos países do mundo onde é comercializado etanol puro, tá bom? E ainda falo Paraguai, talvez apenas cidades da fronteira com o Brasil, tá? Não tenho certeza. Que mais? O biodiesel, em situações, em nichos de mercado, né, situações muito específicas, é, usa-se o biodiesel puro, né, mas na sua maioria esmagadora, não só no Brasil, mas em alguns países do mundo, misturado, né? Mas ainda apenas alguns países utilizam esses biocombustíveis, né, total, parcial, ou misturado ou puros, né? Mas a biomassa, em qualquer lugar do mundo, ela pode ser utilizada como fonte de calor. Sempre foi usada desde o início da humanidade. Só que hoje ela é tratada de uma forma diferente, tal, devido aí todo o respaldo, todos os recursos, graças aos avanços científicos que têm aparecido, né? Mais para frente eu explico melhor, tá? E não é muito diferente, né, da caso da geração de energia elétrica usando biomassa. Mas vamos lá, eu já meio que respondi aqui sem querer, né? Por que transformar a biomassa? Basicamente, o intuito dos processos industriais de conversão de biomassa, eles servem para, como vou dizer para vocês, para permitir que a energia embutida, né, na biomassa ela seja utilizada de forma íntegra. O que vocês estão vendo aqui, né, são vários, é uma foto genérica que eu peguei na internet, nem coloquei aqui, figura 1, né? Ao passo, ao contrário das figuras posteriores que vocês vão ver aqui, eu coloquei tudo legenda. Mas aqui é meramente ilustrativo. Então, assim, todas elas são biomassas, toda biomassa tem lá seu poder calorífico. Tá? Tem disciplinas, né? Por exemplo, do curso de engenharia de energia, vocês vêem o conceito de poder calorífico inferior, poder calorífico superior, aí tem outras variáveis, né? Índice de VOB, tudo relacionado à combustão, tá? Eu imagino que o pessoal da engenharia agrícola vê isso também, mas em outra disciplina, né? Que é igualmente importante. E só que as biomassas elas não podem ser utilizadas em qualquer lugar. O que eu vou falar aqui é óbvio. Vocês estão vendo aqui, todas essas biomassas são sólidas. Nenhuma delas pode ser colocada diretamente no motor de um carro, no motor de combustão interna, né? O que pode ser colocado? Combustíveis específicos, estado líquido ou estado gasoso, tá? Numa caldeira, pressupõe-se que numa caldeira pode colocar qualquer combustível, ou a grande maioria delas, sólido, líquido ou gasoso, mas tem lá suas restrições. Embora uma caldeira, né, que é uma máquina térmica que gera vapor, né, ou assim, de menor potência, água quente, pode colocar qualquer coisa? Até pode, né, mas tem lá outras restrições que eu posso comentar bem mais para frente. Então, a transformação da biomassa é essencial para adaptar aquela unidade energética para um objetivo final.
ela também serve para concentrar energia, porque uma biomassa como as que estão aqui, elas estão assim, podemos até dizer, né, in natura ou próximo do in natura, né? Pode dizer que essas biomassas elas podem ter sido desidratadas, né, antes de serem armazenadas dessa forma, mas no máximo uma desidratação, tá? Mas pode acontecer também, né? Não devemos esquecer de que tem aquela biomassa, tanto a biomassa de origem agrícola, que é mais in natura, seca, iniciando, passando o processo de secagem ao sol, mas também tem a biomassa, né, residual de origem industrial. Então, tem a biomassa residual de origem agrícola e biomassa residual de origem industrial, mas também não esquecendo da biomassa residual pós-consumo, tá? Então, essas biomassas, elas devem passar por processamentos, tá? Eu estou falando dessa aí, tanto de origem animal quanto de origem vegetal, elas devem passar por processamentos dos mais diversos, algumas talvez não, né? Se for pensar aí, usar o fogão a lenha, né? Então, o fogão a lenha, ele é muito mais simples, pode colocar qualquer material, claro, né? Tem lá suas restrições, né? Eu estou falando de uma forma bem genérica, pode colocar qualquer lente, qualquer madeira, tá? É claro que convém passar por processo de secagem, geralmente secagem ao sol, para depois para passar por combustão, que ser queimada. Mas, enfim, quando falo, né, concentrar energia, é aumentar o poder calorífico por massa ou por volume. Aí tem uma unidade, né? Megajoule ou quilojoule por quilo, megajoule ou quilojoule por litro, metro cúbico, que seja, né? Unidade de energia por unidade de massa ou volume. A vantagem de concentrar a energia, ela permite, né, economizar com o transporte, transportar o produto, né, a locais cada vez mais distantes, né, otimizando o preço, né, tornando aí algo mais viável economicamente. E também porque boa parte das biomassas, elas são compostas por substâncias não aproveitáveis, como a umidade, água, né? Porque toda biomassa tem água em maior ou menor teor, tá? Por exemplo, as palhas são mais secas, ao passo que a lenha verde, depois, logo assim que você corta a madeira, tem lá seus 60%, 70% de umidade. Se você vai transportar a madeira verde, você vai, ao invés de transportar madeira seca, você está desperdiçando combustível, está jogando dinheiro fora, porque você está transportando água. Então, na medida do possível, né, por exemplo, né, o local onde é produzido a biomassa, recomenda-se deixar secando para depois ser transportado, porque depois da secagem a madeira fica mais leve. Por exemplo, né? Biomassas em geral. Mas claro que a caso é caso também, por quê? Porque é uma gama enorme de biomassas que tem, biomassas diferentes que tem aí no mundo, né? Mas vamos lá. Então, por que transformar a biomassa? Primeiro, adaptar o recurso energético para a sua aplicação final. Então, por exemplo, ninguém vai colocar pedaços de cana-de-açúcar no motor, né? Ninguém vai colocar grão de soja ou óleo de soja direto no motor a diesel. Até dá, mas aí tem umas questões aí que vou comentar depois. Aí tem a questão da concentração energética, né? Aumentar a eficiência, eficiência energética. Claro que você vai conduzir para uma indústria biomassa com uma quantidade, vamos supor, 100 joules, 100 unidades de energia, 100 joules, por exemplo. Você vai levar 100 joules de energia embutida numa biomassa para transformar nela num produto final, vamos supor, 100 joules de energia embutidas na cana-de-açúcar. Você vai converter ela em etanol. Você não vai conseguir os 100 joules de etanol, você vai conseguir menos. Por quê? Porque uma parte da energia embutida nas plantas, ela é usada no processo. Claro que a caso é a caso, mas eu vou explicar bem mais para frente casos mais específicos depois. Mas já vou antecipar, por quê? Uma parte da energia, ela é, digamos, perdida, melhor dizendo, usada, utilizada no processo industrial, porque a indústria precisa de energia elétrica para alimentar motores, sistemas de iluminação, automação, e também precisa de calor em forma de vapor de água ou água quente ou ar quente, né, para acelerar algum processo de secagem, ou para fornecer energia para um processo a quente,
como, por exemplo, destilação, ou até mesmo alimentar o sistema de refrigeração, como na fermentação, que é um processo endotérmico. Isto é o processo em que há geração de calor na reação química. Então, precisa extrair calor para aumentar a eficiência do processo, otimizar o processo. Também mais para frente explico melhor, com mais detalhes, aí, o processo endotérmico, que é a fermentação. Bom, então, assim, você leva para a indústria 100 unidades de energia embutida da biomassa, no produto final não vai sair 100. Pode até sair mais de 100, mas desde que entre outras frentes de energia, né? Para quem já viu, né, tem disciplinas muito específicas, né, tem o conceito de diagrama de Sankey, que é um modelo, né, é uma representação gráfica, onde há os fluxos de entrada de energia e de saída, tá? Onde eu quero chegar? Que toda energia que entra deve sair, você não vai criar energia, você vai apenas transformar, tá? Mas é inevitável, sempre vai ter uma energia que vai ser utilizada ou até mesmo perdida em forma de perdas, né, de calor que é dissipado ao meio ambiente, enfim, né? Por meio de sistemas resfriadores, trocadores de calor, que troca calor com ar, com água de rio, água de lago, água do mar, o que seja. Tá? Então, de novo, por que transformar a biomassa? Adaptar a biomassa para uma aplicação final, concentrar a energia, né? Isto é, aumentar o poder calorífico, né? Claro que vai gerar um produto muito mais nobre. Claro que a indústria vai ser, nesse caso específico, vai priorizar um produto de melhor qualidade. Quando eu falo melhor qualidade, com menos impurezas, com uma maior confiabilidade. O que seria a confiabilidade? É aquela situação a qual você fornece um produto com um menor risco possível de falhas. Isto é, um combustível de melhor qualidade para que não tenha falhas prematuras no motor. Para que não tenha falhas no motor, pronto. Aí toda aquela preocupação acerca da qualidade do etanol, por exemplo, do biodiesel, teor de impurezas, teor de água, e outras variáveis químicas e físicas, né? E claro, né, o produto final é de um valor agregado maior, muito mais caro, normal. E que mais? Também, digamos, por que transformar a biomassa, né? É para separar os diversos itens, diversos componentes que tem nela. Os componentes, digamos, com maior concentração de energia, que podem ser usados aí que fazem parte dos combustíveis, por exemplo, com outra que é usada no próprio processo industrial, que não vai ser utilizado na composição do combustível. Eu falo isso por quê? Porque transformar a cana-de-açúcar para separar o açúcar, sacarose, glicose, frutose, e que ela vai ser usada lá para cristalização, se for pensar como alimento principalmente, ou usar na fermentação. Mas no caso da cana, né, apenas 10 a 15% da cana é composta por açúcares fermentescíveis. Tá? Açúcares na indústria chama de ATR, açúcares totais retornáveis. E o restante é água, que é usada principalmente para fertirrigação, né? Tá lá no meio da vinhaça, e a parte sólida que é o bagaço, tá? Que é usado para ser queimado, né, nas caldeiras para gerar vapor para os processos industriais dentro da usina, energia elétrica também, uma parte da energia elétrica excedente, algumas usinas conseguem vender para a rede, para a concessionária da região onde ela está instalada, né? Então, a transformação da biomassa permite, assim, especificar, tá? Separar os componentes de acordo com suas utilidades. Claro que parte desses componentes acabam sendo descartados de alguma forma, passam por um tratamento de efluentes, ou são descartados aí, né, em um aterro, tá? Até que encontre aí uma viabilidade econômica. Eu falo isso por quê? Porque há 4, 5 décadas atrás era comum despejar vinhaça, que é um subproduto na época, né, um resíduo da fermentação, né, do caldo da cana, a produção de etanol, era comum jogar nos rios, causando aí gerando um passivo ambiental muito grande, né, causando grande impacto ambiental, matando peixes, gerando mau cheiro, proliferação de insetos, doenças, etc., né?
E aí, o que mais? Eu falei, né, da qualidade para permitir a geração de um produto final, né, um produto final que ela deve ser de qualidade constante, tanto os aspectos físicos e químicos têm lá seus limites, né, impurezas lá ter seus valores máximos, a concentração do produto nobre tem que ter uma quantidade mínima. Eu dou exemplo aí que pode parecer ser óbvio, mas tenho que falar. Por exemplo, o etanol hidratado comercializado nos postos, de acordo com a resolução vigente da agência, da ANP, né, que é a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, né, que é uma autarquia do Ministério das Minas e Energia, ela tem lá um teor mínimo de etanol. Etanol é a molécula, C2H5H, um teor mínimo, tá? Que ela deve ser respeitada. Abaixo dela, se encontrar no posto um etanol com teor abaixo de, se não me engano, 92, 93% de etanol, o posto pode ser interditado. E aí é considerado aí um combustível impróprio para sua comercialização. Aí tem lá suas impurezas, que podem ser impurezas provenientes da biomassa, mas também impurezas provenientes dentro do processo industrial, ou que sofreu contaminação na indústria, ou que foi gerado na indústria, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, né, que eu entrei em detalhes sobre fermentação, mas, por exemplo, uma das impurezas que elas devem ser controladas no etanol comercializado nos postos é o metanol, mas o metanol não está na biomassa, o metanol é gerado na fermentação. É um produto gerado devido aí a algum, não problema, né, um percalço que aconteceu na fermentação, mas para frente explico melhor, tá? Então é isso. Transformação da biomassa contribuir para a geração aí de novos mercados, né, produto de maior valor agregado, com o intuito de substituir ou se tornar-se alternativa, né, misturando parcialmente, né, a um combustível de origem mineral, né? Que mais aqui? Por que transformar a biomassa, né? Já falei. Tá. Beber mais um pouquinho de água. Uma dica aí, né, para quem quando você está palestrando, está falando alguma coisa, né? Deu um branco, bebe água, faz alguma coisa aí, mexe um pouco a garganta, tá? Para disfarçar, tá? Aí vamos voltar aqui. Passar para o próximo ponto. O terceiro e quarto itens aqui, que os dois são bem unidos, né? Qualidade, quantidade e custo da biomassa e também dos produtos finais provenientes dela. Então, assim, uma coisa que deve se tomar muito cuidado por que promover a transformação da biomassa? Também porque promover a utilização dela, do produto final. Então, fala-se muito, né? Devemos criar alternativas aos combustíveis fósseis. Alternativas a alternativa a querosene de aviação, né? Produção de bioquerosene. Beleza, maravilhoso. Mas sabe-se, né, que tem que atentar ao volume de biomassa. Não adianta nada você instalar uma indústria e não ter uma biomassa, né, uma matéria-prima de qualidade e com uma quantidade em que possa atender plenamente, de uma forma viável economicamente, uma indústria e plenamente o mercado consumidor final. Tá? Eu falo isso porque alguns países, inclusive o Brasil, estão investigando, né, a bioquerosene. Existem várias rotas tecnológicas, né, vários processos de produção de bioquerosene, mas nenhum deles produz, até onde eu sei, né, pode ser que esteja enganado, mas nenhum deles produz uma querosene com características praticamente iguais à querosene disponível aí na aviação. Tá? Então, o que acontece? A bioquerosene, ela é composta por várias substâncias aí, né, de cadeias carbônicas diversas aí que vocês veem aí na química orgânica, e elas são muito dependentes lógico, né, da biomassa, né? Então, por exemplo, tem uma indústria, foi instalada uma planta industrial com uma determinada capacidade. E para atender essa capacidade plena, ela tem que ter uma determinada quantidade de biomassa. Onde eu quero chegar?
Infelizmente, pode ocorrer um problema de fornecimento por motivos diversos, questões meteorológicas, problemas logísticos, greves de caminhoneiros. Se for, por exemplo, uma matéria-prima importada, pior ainda, né? Porque tem a questão aí do transporte, né, de um país para o outro, podendo ser por navio, por exemplo, problemas de aduana, Receita Federal, por exemplo, greve da Receita, e até mesmo problemas do local de origem. Eu falo isso muito por quê? Porque é comum ver indústrias muito dependentes de produtos provenientes de outros países. Tá? Não estou nem falando agora de biomassa para produção de energia, né, de produtos energéticos, mas para produção de remédios, medicamentos, produtos nutracêuticos, alimentos e assim por diante. Tá? Vamos supor, por exemplo, a indústria de óleos essenciais, uma indústria no Brasil que produz vários óleos essenciais, mas depende muito da matéria-prima estrangeira. Tá? E aí não tem a matéria-prima estrangeira, a planta é interrompida. Vou dar um exemplo que tem a ver com biomassa, produção de biodiesel. Por incrível que pareça, o biodiesel, acho que posso dizer, né? E no Brasil tem em torno de 50 indústrias de biodiesel, mas até onde eu sei, todas elas, sem exceção, utilizam metanol ao invés de etanol. E até onde eu sei, não tem fábrica de metanol no Brasil. Se tiver, são fábricas pequenas, mas o Brasil depende muito das importações. E aí, fábrica no Brasil que depende de um insumo estrangeiro. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então tem a questão assim, pode ser um produto barato, abundante, mas tem que ser confiável. Quando eu falo confiável, um fornecimento constante, regular, para que não tenha problemas na própria empresa. Porque muitas vezes cria-se uma situação de dependência em que você depende apenas de um fornecedor e aí quando o fornecedor deixa de fornecer, né, então é muito difícil ter um substituto, porque tem contratos, por exemplo. E para minimizar isso, é muito comum que essas plantas elas possuem pátios, possuem tanques de armazenamento dessas matérias-primas. Tá? E essa capacidade de armazenamento ela é calculada previamente, né, prematuramente, na concepção da indústria, na concepção da planta industrial, prevendo as situações que podem ocorrer. Por exemplo, uma fábrica, uma indústria papeleira, uma indústria de celulose para produção de papel. É natural que a indústria de celulose ela esteja junto, né, concomitante a uma floresta ou florestas plantadas, por exemplo, no Brasil, né, principalmente eucalipto. Então, é natural que uma planta industrial, ela, alguns anos antes, né, invista, né, na plantação, né, das primeiras mudas, né, para que o início da produção industrial coincida com o momento do corte das árvores. Porque onde eu quero chegar? O eucalipto no Brasil está sendo colhida após 5 ou 6 anos de desenvolvimento do eucalipto, né? Então, chega lá 5 ou 6 anos, claro que pode ser colhida bem depois, mas, assim, planta-se, né, as mudas, né, o cuidado é maior no desenvolvimento da planta, no manejo do solo, cuidado com formigas, né, com outras pragas. Isto é, o custo, a dedicação é maior no desenvolvimento da planta, no desenvolvimento, assim, pelo menos nos primeiros 2 anos. Aí, depois disso, né, há uma consolidação da planta, então, assim, digamos que o cuidado é um pouco menor, mas ainda há cuidados adicionais que deve ter, né, com pragas, com formigas cortadeiras, né? Então, assim, o investimento, né, da cultura é maior no começo e depois vai diminuindo, mas o desenvolvimento da planta, ela tende a diminuir a partir do 6º ano, quando ela atinge, digamos, a sua fase adulta. É que nem nós, né? Chegamos lá aos 18 anos, nós paramos de crescer, pelo menos para crescer na altura, né? Então, por isso que a colheita no Brasil já com 5 ou 6 anos do eucalipto, né? Porque antes disso, né, há um desenvolvimento rápido. Tá? E no caso do Pinus é um período maior, né? Desculpa, eu não sei de cabeça agora, mas talvez uns 10, 12 anos, 8, sei lá. Bom, então, algumas plantas industriais, elas atuam tanto na indústria em si, quanto na plantação, tá?
seus mesmos grupos empresariais, né, exatamente para ter um entrosamento. Na produção de etanol, tem um pouco disso também. Uma parte do etanol é produzido em fazendas cujos donos são os mesmos das usinas. Boa parte da cana também é fornecida por terceirizados que têm um apoio agronômico, um apoio técnico destas usinas. Inclusive, algumas culturas alimentares, criação de animais, também segue desta maneira. Por exemplo, criação de aves, de suínos, é comum ter um suporte técnico das empresas que fazem o abate desses animais, né? Mas mesmo assim, você vê, por exemplo, na indústria papeleira, grandes pátios de toras de madeira. Por quê? Porque pode ter imprevistos, como chuva. A grande questão da biomassa, né, tanto para o seu desenvolvimento quanto no seu transporte e armazenamento, ao contrário dos combustíveis fósseis, ela é extremamente dependente do clima. Durante seu desenvolvimento, né, ela depende da variação da pluviométrica, lê-se chuvas, e também da temperatura. Então, por exemplo, numa região onde a pluviosidade é de média, vamos supor, 1.200 milímetros por ano, claro que para a agricultura, claro que para a vida, né, na minha opinião, qualquer atividade humana, aí o ideal é que as chuvas fossem regulares, mas infelizmente não é isso que acontece. Então, tem momentos que as chuvas são mais regulares, tem momentos que chove muito, e assim por diante. Tá? Então, assim, como disse, né? Claro que o ideal é que as chuvas fossem regulares, mas para o desenvolvimento das plantas, em geral, é claro que é bom que tenha mais água no começo, na brotação, né? Independente, meio de chuva, por meio de irrigação, né? Pivôs, cotejamento, o que seja, tá? Mas, enfim. E aí tem plantas que elas suportam mais ou menos ao que chama de estresse hídrico, né? Que são aqueles períodos de estiagem, né? Que pode durar até meses, 2, 3 ou mais meses, que é algo que, claro, que até um certo limite, a cana funciona muito bem, entre outras culturas de clima tropical, tá? Então tem plantas que resistem mais, outras que resistem menos ao estresse hídrico. Da mesma forma que deve ter plantas que devem resistir a chuvas e excesso em alguns poucos momentos do ano. No caso das temperaturas, então, pode acontecer, né, por exemplo, a planta, a cana ser desenvolvida numa região cuja temperatura no verão pode atingir os 40 graus. Muito quente, né? A cana resiste, ok. O problema é quando chega o inverno e tem um dia de geada. Com a geada, não apenas a cana, mas muitas outras plantas, elas não resistem. Por exemplo, hortaliças, é comum alface queimar. E aí perde-se a produção, né? Com a cana, assim, dá para aproveitar, né, a cana, né, depois da geada, tal, mas é uma colheita mais urgente. E aí mais para frente eu vou falar sobre a gestão da colheita nas fazendas. Tá? Que é algo que principalmente o pessoal da agrícola, da engenharia agrícola, pode falar com uma certa responsabilidade, com mais propriedade do que eu. Então, assim, quando fala em quantidade, com parcimônia, com constância, né, de uma forma confiável, né, da biomassa, ela pode ser devido a problemas de transporte, caminhão quebrado, greve de caminhoneiro, enfim, mas também alteração da dinâmica, né, do cronograma. Porque muitas vezes, gente, por exemplo, a colheita da cana, usa-se a mesma colheitadeira para várias áreas, pode ser da mesma fazenda ou de fazendas diferentes. Quando tem uma geada, tem que dar prioridade onde ela foi afetada, onde o canavial foi afetado, né? E, e aí pode até alterar a qualidade, desculpa, a qualidade também, né? Mas a quantidade da cana chegando na usina. É uma situação mais complicada. Mais para frente, nos próximos vídeos, eu explico melhor. No caso da madeira, árvores em geral, né, pode ser que esteja falando besteira, né, a impressão que dá é que as árvores elas resistem mais às adversidades climáticas do que plantas como a cana, como soja, como milho, né, dando exemplo das principais culturas agrícolas. E a forma de colher é diferente, né, do tratamento, né, do material, enfim. Claro que busca, né, uma eficiência máxima no transporte,
a tendência é aumentar cada vez mais o número de caminhões, não apenas investir em veículos cada vez mais robustos, que consigam transportar cada vez mais matéria-prima, mas também melhorar a infraestrutura de transporte, as vias. Na medida do possível, né, transportar menos estradas de terra e mais estradas de melhor qualidade, concreto, asfalto, até mesmo algumas estradas de pista única estão sendo construídos o quê? Viadutos com grandes trevos, grandes rotatórios para permitir o cruzamento desses caminhões com segurança. Tá? Porque, lógico, nas estradas não são apenas os caminhões das empresas onde passa, também passa motos, carros, veículos, caminhões menores, ônibus, etc., né? São vias públicas. Então, tem todo cuidado a respeito disso, né? Porque estradas de melhor qualidade permite o quê? Um tempo menor do transporte, né? E com isso você pode investir mais em veículos maiores que com maior capacidade de carga. Tá? Então, algo que antigamente demorava horas, agora demora menos horas, alguns minutos, e em maior quantidade. E o maior volume de biomassa contribui para quê? Para diminuir o custo do processo industrial. Tá? Eu falo isso por quê? Porque qualquer produto agrícola, né, em qualquer lugar, quer dizer, na maioria dos países, né, vamos colocar o Brasil, por exemplo, nos últimos anos aumentou muito a eficiência, a produtividade do eucalipto, do milho, da soja, da cana também. Tá? E o tamanho das plantas industriais também estão condicionados não apenas à necessidade dos clientes, isto é, à demanda do produto final, mas também à oferta da matéria-prima. Então, à medida que, com o passar do tempo, estão surgindo usinas de cana-de-açúcar cada vez maiores, usinas de biodiesel cada vez maiores, indústrias papeleiras cada vez maiores, né? Ora, por quê? Porque o mercado exige plantas maiores e com produto final, né, por quilo, por volume, né, metro cúbico, litro, que seja, mais baratos, tornando, né, os produtos mais competitivos, né? Mas, como vocês estão vendo aqui, depende muito da origem, tá? Recomenda-se uma distância de no máximo 80 quilômetros, claro que depende de cada caso, né, mas recomendo no máximo 80 quilômetros, para transportar da distância entre a origem da biomassa até sua indústria. Tá? Por exemplo, uma parte significativa do custo final da celulose no Brasil é logística. É o transporte das toras de madeira e também transporte da celulose até o porto. Ou até o mercado consumidor final, uma fábrica que vai processar esta celulose. Tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Que mais? Quantidade, bom, já falei, né? A questão da qualidade, como falei, que é um pouco difícil, claro, que isso aí vai principalmente para os agrônomos, para os engenheiros agrícolas. A qualidade, quando eu falo assim, é a qualidade do produto, por exemplo, se pensar em madeira, uma madeira. É que assim, eu já vou falar, né? Mas mais para frente eu vou falar sobre os componentes das biomassas. Aí tem três, que são assim, os mais comumente falados, que é hemicelulose, celulose e lignina. Claro que para a indústria de celulose, para a produção de papel, quanto mais celulose, melhor. Então, tem variedades de eucalipto com mais celulose. Mas agora, se pensar em biomassa para combustão, né, para queimar numa termoelétrica, gerar calor, então pode pensar mais na lignina, que é o que tem maior poder calorífico. Mas a biomassa ela pode ter impurezas minerais, como pedra, terra, materiais inservíveis para o assim pode ser útil na fazenda, né? Mas na indústria inservível, como por exemplo componentes materiais metálicos como grampos, arames, parafusos, o que seja, né? Embora nas indústrias sempre tem lá eletroímãs nos processos industriais. E também quando podemos até falar de impurezas, outras biomassas indesejadas, né? Por exemplo, na colheita da cana, durante a extração do caldo, não pode ter palha. Sempre, agora com a colheita mecanizada, está indo muito mais palha do que o normal. Porque na colheita de antigamente, né, que ainda alguns lugares do Brasil afora possuem, né, queima-se a palha para depois ter a colheita manual. Então, a maior parte das impurezas são o quê? As cinzas.
Tá? Agora, com a colheita mecanizada, tendo um pouco de palha, e durante a colheita mecanizada vai levar um pouco de terra e até pedras. Porque você vai colher, né? Você vai manejar a colheitadeira, você não consegue ver porque o canavial é muito denso. Então, pode pegar até, por exemplo, alguma carcaça de algum animal, algum material que não tem nada a ver com a cana, né? Por exemplo, algum metal, parafuso, que seja, né? Bom, então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Eu falei do exemplo da madeira, do exemplo da cana, né? Porque quando eu falo em qualidade, eu falo assim, por exemplo, de impurezas. Então, a colheita, digamos, das impurezas no campo, ela contribui negativamente no processo industrial. Por quê? Porque aquelas impurezas que são extraídas, né, durante a colheita da cana, elas vão um pouco atrapalha a extração do caldo, moendo ou difusores, mais para frente explico melhor, atrapalha a extração do caldo, aumenta o tempo e também aumenta o custo do tratamento do caldo, que muitas vezes o caldo vai ser até recirculado, né, se ela não passar no controle de qualidade, porque tudo na indústria é controle de qualidade, igual uma indústria automotiva. Se tiver uma não conformidade, ela volta ao processo anterior, ou início daquele processo. Então, por exemplo, uma cana com mais impurezas, vegetais ou minerais, vegetal palha, mineral terra e pedras. Vai atrapalhar a extração do caldo, né? Porque vai ter mais volume a passar pelo processo, mais volume de impurezas. Então, vai diminuir a produção do caldo em volume, vai aumentar o tempo e aumentar os custos do tratamento do caldo, porque quando fala tratamento do caldo não é apenas extração de impurezas, mas tem os processos químicos também para minimizar, né, a concentração de micro-organismos, né, que atrapalham a cristalização, se for pensar em produção de açúcar, ou fermentação, pensando e visando a produção de etanol. Então, essas impurezas, elas atrapalham o processo como um todo, diminuindo o volume de produção e, por consequência, aumentando os custos. Por isso é tão importante falar em qualidade. E eu estou falando, eu dando exemplo até agora apenas do quê? Biomassa nobre. Que até peço desculpa que eu poderia ter falado no começo e esqueci. A biomassa ela pode ser classificada de diversas formas. Biomassa de origem vegetal ou animal, biomassa nobre ou residual. Quando eu falo biomassa nobre, é quando você, por exemplo, planta, né, alguma cultura agrícola, e ela é usada apenas ou principalmente, né, enfim, preponderantemente para isso. É você plantar cana visando a produção de etanol, é você plantar plantar soja pensando na produção de biodiesel, ou plantar milho pensando na produção de etanol, e assim vai. Não estou dizendo, né, aquela fazenda tem milho que vai ser só para a produção de etanol. A gente sabe que não é assim. Por exemplo, uma usina sucroenergética, uma planta sucroenergética, ela trabalha com sinergia, isto com o intuito de produzir açúcar e etanol ao mesmo tempo. Então, a planta de etanol está sempre em sinergia com o do açúcar. Aí mais para frente eu vou falar para vocês que o quê? Tem um subproduto da produção da produção de açúcar que é usado na produção de etanol. Então, por isso que a grande maioria das usinas brasileiras produz os dois ao mesmo tempo. Também por isso. Também tem as questões econômicas, onde há uma flexibilidade, né? Por exemplo, compensa produzir mais etanol, compensa mais produzir açúcar de acordo com a cotação desses produtos no mercado. Ainda mais que o açúcar é uma commodity. O que é commodity? É um produto, pode ser biomassa, pode ser origem mineral também, um petróleo, por exemplo, um mineral, que ele é cotado em bolsa de valores, atendendo à lei da oferta e da procura. Tá? Bom, então tem biomassa de origem vegetal ou animal, matéria-prima residual ou nobre, mas dentro da matéria-prima residual pode ser uma biomassa residual agrícola, industrial ou pós-consumo. Quando falo pós-consumo, resíduo urbano. Ah, lixo, resíduo sólido urbano? Pode ser. Tá? Que mais? Biomassa de origem sólida, líquida ou gasosa,
tá? Uma biomassa primária ou um produto, né, final proveniente da conversão da biomassa, tá? Vocês vão ver com mais detalhes mais para frente. Então, assim, quando há uma iniciativa, uma ideia, né, de utilizar um produto final derivado da biomassa, por exemplo, o etanol, deve ter todo um programa, todo um processo de estímulo à produção e estímulo ao consumo. É igual que aconteceu no Brasil na década de 70 com a introdução do pró-álcool. Tá? Aqui foi um programa que foi criado numa época em que houve os aumentos do preço do petróleo, né? Da primeira crise do petróleo, da segunda crise do petróleo, na época que o Brasil era muito dependente das importações, a maior parte do petróleo era importado e também de seus derivados. Então, foi criado o programa para estímulo da produção de etanol, como alternativa e de substituto da gasolina também. Que aí, a partir da década de 80, surgiu os primeiros veículos apenas a etanol, e lá para 2003, se não me falha a memória, os primeiros carros flex. Tá? Então, tem que ter todo o programa aí para priorizando a agricultura, a indústria e o transporte, armazenamento e o consumidor final. Tá? E é um programa contínuo, porque os investimentos, todos eles são a longo prazo. No caso da agricultura, ela é mais flexível, claro que depende da cultura. Tá? Por exemplo, um tempo atrás, no começo do Programa Nacional de Produção de Biodiesel, houve aumento, né, da produção da mamona, pensando na mamona como matéria-prima para a produção de biodiesel, só que não vingou o biodiesel da mamona. Mas a mamona, ela até teve uma queda de produção devido ao fracasso, né, da produção de biodiesel da mamona, mas ela continua até hoje como um item agrícola, um produto agrícola, usado para aquelas aplicações que tinha antes, né, que é produção de ceras, produção de produtos químicos diversos. O único que eu lembro na cabeça, ceras, né? E soja a mesma coisa, tá? Então, assim, a soja aumentou-se muito a produção no Brasil a partir da década de 70, 80, e a produção de biodiesel veio bem depois, né? A partir de 2005, por aí. Então, se o biodiesel está dando certo, felizmente, se não der certo, não pararia de produzir soja, porque a soja tem outras aplicações, né? Você pode exportar, né, in natura, produzir óleo, né, para alimento ou para outras indústrias químicas e pegar o farelo para alimentação animal. Mas mais para frente explico melhor. Então, assim, eu estou vendo aqui, né, eu estava lembrando, talvez eu fale mais para frente também, a grande vantagem da biomassa, ela é uma matéria-prima democrática. Então, existe uma gama enorme de biomassas mundo afora, né? Na natureza vai ter bilhões, o ser humano conhece, acho que poucos milhões, tem potencial utilização pela humanidade. Centenas, talvez dezenas, centenas de milhares, acho que não, mas vamos supor dezenas de milhares. Para fins energéticos, tem o potencial para ser usado aí milhares, mas são utilizados apenas dezenas. Tá? E claro, né, que elas são utilizadas de acordo com a disponibilidade naquele mercado, né, e também devido aí aos gostos dos consumidores, que podem ser alterados aí de acordo aí devido aí a programas de conscientização, de estímulos, etc, né? Desde que o produto final ela tenha no mínimo a mesma qualidade do produto convencional e preço no mínimo o mesmo do produto convencional. Eu falo isso porque quando teve aí a campanha, né, de popularização do uso do etanol, o governo federal na época teve que mostrar para a população que o etanol ele é um combustível tão bom, ou no mínimo tão bom quanto a gasolina, e no mínimo tinha que ser mais barato. Ah, porque tinha que ser mais barato? Para quem tem carro flex sabe, né, que a autonomia do etanol é mais baixa. Tá? E isso é muito complicado para a planta industrial, porque é muito difícil para uma planta industrial gerenciar um produto que é mais heterogêneo do que o combustível de origem mineral. Tá? Porque mais para frente eu vou falar com mais detalhes. Tudo bem que o petróleo é uma mistura,
mas o petróleo é uma mistura, mas foi criada uma infraestrutura mundo afora em que ela consegue produzir derivados a custos competitivos, né, derivados de petróleo a custos competitivos, graças à capacidade atual das refinarias. Tanto que as refinarias que tem mundo afora têm capacidades aí, a grande maioria delas, centenas de milhares de barris por dia, né, que são consumidos, ou pelo menos dezenas. Dificilmente você vai ver refinarias pequenas. Ao contrário da biomassa, que as plantas industriais, elas são menores, as capacidades de produção são menores. Só que a vantagem é que o deslocamento, o custo, a distância, né, entre a matéria-prima, a origem da matéria-prima até a planta industrial, ela é menor. Por exemplo, norte do Mato Grosso, lá tem o estado do Mato Grosso, o maior produtor nacional de biodiesel. Tem várias indústrias de biodiesel, só que a matéria-prima está próxima, que são as fazendas que é onde planta soja. Milho também, não é principalmente soja. Ao contrário do óleo diesel. Então, assim, lá no Mato Grosso, a cadeia produtiva, né, do biodiesel da soja, ela tem um custo logístico mais baixo, mas principalmente as distâncias são menores entre a origem da matéria-prima até a indústria e a indústria até a transportadora, da transportadora até os postos. Ao contrário dos combustíveis de origem mineral, visto que Mato Grosso não produz petróleo, Mato Grosso ela não tem refinarias, logo importa 100% das suas necessidades de combustíveis fósseis. Tá? Então, assim, a biomassa ela é democrática, ela pode ser produzida, pode ser processada em qualquer lugar do mundo, em qualquer país, em menor ou menor grau. Por conta das restrições de disponibilidade de biomassa, as plantas são menores, mas pelo fato das plantas serem menores, tem uma quantidade maior de usinas. Por exemplo, no Brasil tem lá 12 refinarias de petróleo, mas tem 50 indústrias de biodiesel, tem quase 400 usinas que produzem etanol da cana ou do milho. Tá? Então, por que as fábricas são menores? Por causa da menor disponibilidade de matéria-prima, no caso, biomassa. Agora, as refinarias, até onde eu sei, qualquer refinaria aí do Brasil, ela recebe petróleo por meio de tubulações ou por meio de barcaças. Tá? Talvez aí uma pequena quantidade seja atendido por caminhões, pelo menos para chegar à matéria-prima. Tá? Existe já toda uma infraestrutura logística que contribui para isso também. E também pelo fato dos combustíveis fósseis ela terem uma concentração de energia muito maior do que a biomassa. Você vai comparar, por exemplo, bagaço de cana com petróleo? Complicado, né? Mas, em compensação, o custo de produção dos produtos oriundos da biomassa estão caindo e esse tipo de indústria está ficando cada vez mais competitiva, visto que não apenas pensando em biocombustíveis, mas também bioeletricidade e bioinsumos dos mais diversos. Né? Aos poucos estão surgindo aí alguns tipos de bioplásticos. Quando falo tipos, né? Existem vários tipos de plásticos, mas também pensando nas diferentes matérias-primas, aquelas matérias-primas que aquela sociedade, aquela comunidade, aquele estado, aquela cidade possui abundância. Tá? Vou parar por aqui por enquanto. Estão vendo aqui a aula 2A4, essa aqui é a aula 2. Aí vou desenvolvendo outras aulas aí com outros vídeos, né? Então, vou dar continuidade aí. O próximo vídeo vai ser sobre outro, focando nos outros slides. Tá, eu vou parar por aqui, o vídeo já está ficando longo, tá? E é isso, tá? Um grande abraço, até o próximo vídeo.